Fala, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática e hoje vamos continuar o nosso conteúdo de equações. Hoje vou falar de sistemas de equações. Olha que nome, já dá aquele impacto assim, né? Aquele friozinho gostoso na barriga. Mas vamos lá. Na verdade, a gente agora vai misturar um pouquinho essas equações. O assunto de equações já foi complexo, então prepara que agora vai piorar um pouquinho, tá bom? A gente vai, na verdade, trabalhar com duas equações ao mesmo tempo tentando resolver essas duas equações, tá bom? Vamos ver aqui então o que seria esse sistema de equações. Hoje a aula vai ser mais básica, certo? A gente tem uns métodos de resolução, hoje eu só vou apresentar um deles, tá certo? Eu vou ficar devendo ainda dois, e aí a gente vai fazer esses dois na próxima aula, e aí a gente passa uma atividade só de métodos de resolução para a próxima semana, tá bom? Então eu vou só introduzir aqui, mostrar o que seria esse sistema de equação, né, com uma parte de como resolver. E na próxima semana a gente aprofunda um pouquinho mais esse conteúdo aqui, ok? Então bora lá. Vamos analisar essa situação aqui. Situação 1. Luísa, eu descobri que tenho 12 figurinhas a mais que você. Aí Luísa responde, e eu sei que juntos temos 52 figurinhas, certo? Vamos escrever as equações que representam a situação descrita. Perceba o seguinte, cada fala dessa aqui, a gente consegue fazer uma equação. Então, por exemplo, ó, quando ela fala aqui que eu sei que juntos temos 52 figurinhas, quer dizer o quê? Se eu chamar ele de x e chamar ela de y, então eu vou colocar x mais y é igual a 52, ok? Então, aqui você percebe que a gente já tem uma equação. Mas como ele fala mais alguma coisa, né, como ele tem também um argumento aqui, então a gente precisa utilizar esse argumento dele. Então, na verdade, a gente vai montar mais uma equação, formando assim o que a gente conhece como sistema de equações. O que é o sistema de equações? Você utiliza as duas equações para resolver a questão. Ou seja, ela vai te dar uma resposta mais exata, né? Porque você está trabalhando de duas formas ao mesmo tempo. Perceba que se eu tivesse só essa equaçãozinha aqui, ó, só essa aqui, você poderia resolver de diversas formas. Então, eu poderia colocar, por exemplo, 50 mais 2 igual a 52. 51 mais 1 igual a 52. Então, aqui a gente teria inúmeras substituições que a gente poderia fazer aqui para encontrar esse valor 52 no final. Bora entender, então, um pouquinho do sistema. Considerando x a quantidade de figurinhas de Jorge, então Jorge é x, e y a quantidade de Luísa, Luísa é y, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Jorge e Luísa têm juntos 52 figurinhas, correto? Foi o que a gente acabou de fazer ali. Então fica o quê? X mais y igual a 52, ok? Nenhuma dificuldade até aqui, porque é só somar a figurinha de um com o outro, ok? Segundo tópico aqui. A diferença entre o número de figurinhas dos dois é 12. Por quê? Porque ela fala que tem, ele fala que tem 12 figurinhas a mais do que ela. Se tem 12 figurinhas a mais que ela, quer dizer o seguinte, se pegar a dele menos a dela, tem que dar um resultado de 12, aqui. Então, ele menos ela, né, x menos y, vai ter que dar um resultado de 12, ok? Essas equações formam, então, um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, você tem o quê? Duas equações do primeiro grau e as duas incógnitas, ou seja, eu vou ter o x e eu vou ter o y. Nesse caso aqui, tá bom? Lembrando que a gente pode colocar qualquer incógnita. Então, como é que a gente costuma representar uma equação de segundo grau? Geralmente assim, aberto aqui por chaves, como a gente está mostrando aqui, e aí você vai ter a primeira equação aqui, a segunda equação aqui. Até porque quando você coloca uma embaixo da outra, na hora que eu mostrar para você algum método de resolução, talvez isso aqui facilite na hora de você chegar na resposta final. Situação 2. Em um parque de diversões, há dois preços para a entrada. Então, o parque vai dizer o seguinte, ó, crianças de até 12 anos pagam R$ 18. O adulto paga R$ 25. Joana e seu marido levaram os filhos e alguns amigos a esse parque. No total, compraram 5 ingressos. Então, olha só, você tem um total aqui misturado de crianças e adulto, um total de 5. Então, você vai ter ó, x mais y igual a 5. Ou seja, eu posso chamar o x de adulto, de criança, por exemplo, e posso chamar o y de adulto, né? Ou vice-versa, certo? Essa aqui seria uma primeira equação. A segunda,
No total, compraram 5 ingressos, né? E gastaram R$ 111. Como é que eu vou utilizar esses R$ 111 aqui? Eu sei o valor de cada um, ó. Tá aqui, ó, o valor de cada um. Ou seja, eu sei que o ingresso do adulto custa 25. Eu vou colocar o adulto primeiro porque é como a questão está mostrando aqui, ó. X, o número de adulto, certo? E Y, o número de criança. Então eu vou respeitar essa ordem que ela está mostrando aqui, tá bom? Então, se X é adulto e eu sei que o ingresso do adulto custa 25, então eu tenho o quê? 25x, o que é 25 vezes o número de adultos, certo? Se for um adulto, vai pagar R$ 25, se for 2 adultos, vai pagar R$ 50, 3, assim por diante. Mas o preço da criança é R$ 18, que multiplica Y, certo? Se for uma criança, R$ 18, 2, 36, 3 e assim por diante, tá certo? Só que o total que deu aqui, a questão já fala que foi um total de R$ 111. Ou seja, o que é o sistema de equações? Não basta você resolver só essa primeira questão aqui. Porque a gente poderia colocar aqui, por exemplo, 2 mais 3 daria o quê? Daria 5. Mas esse 2 com esse 3 satisfaz também essa outra equação aqui? Né? Na hora que eu substituir aqui embaixo o x por 2 e o y por 3, eu vou chegar também no valor de 111? Então é isso que é um sistema. Você precisa respeitar as duas equações ao mesmo tempo. Tá certo? Aqui ele está mostrando como é que a gente poderia montar, da mesma forma como eu mostrei anteriormente, né? É um em cima do outro, né? Um embaixo do outro. E aí a gente vai ver agora um pouquinho de como seria esse método de resolução. Antes disso, eu preciso falar essa observação aqui, ó. Assim como as equações do primeiro grau com duas incógnitas, o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas pode ter nenhuma, uma ou infinitas soluções. Então, quando a gente faz lá a equaçãozinha, por exemplo, x mais y igual a 5, eu posso ter só uma resposta aqui, mas pode ser várias também. Pode ser o quê? 1 mais 4 igual a 5, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 2 igual a 5, e assim por diante. Então, ele pode não ter solução, certo? Ele pode ter uma solução só, ou ele pode ter infinitas soluções, ok? Acontece a mesma coisa quando a gente estiver falando do sisteminha de equação, certo? Se tiver solução, cada uma das soluções será representada por um par ordenado. Por quê? Porque se isso aqui tem solução, eu tenho que atribuir um valor para x e um valor para y, ou seja, eu terei então um par ordenado, ok? Observação: nas situações apresentadas, cada uma das equações do sistema tem mais de uma solução, como a gente já havia mostrado. Mas o sistema formado por essas duas equações tem apenas uma solução. Então, olha só, nas situações que a gente mostrou anteriormente, né, se for analisar equação por equação, você vai ter várias, né, soluções para aquelas equações. Agora, quando você forma o sisteminha, que é a junção de uma equação com a outra, né, na hora que você forma aquelas duas equações ao mesmo tempo, aí o livro aqui está falando, ó, que você vai ter apenas uma solução. A gente não testou ainda, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na hora de resolver. Pronto, chegamos então no método de resolução, onde a gente vai mostrar apenas um dos métodos, tá bom? Existem mais outros, e a gente vai mostrar esses outros nas próximas aulas, ok? Mas vamos falar desse primeiro aqui, que é o mais básico, né? O mais básico e talvez não sei, o mais trabalhoso, não sei, né? Poder considerar assim, mas no caso que se você não souber resolver determinado sisteminha, você tem a opção de resolver através do método de tentativa e erro, que aí você vai tentar, né, algumas possíveis soluções até tentar chegar nesse resultado. Então, esse primeiro exemplo aqui. No jogo de basquete, há cestas que valem 3 e 2 pontos. Isso é normal, né? A gente já, para quem entende um pouquinho de basquete, sabe que há cestas que valem 3 e 2 pontos. Durante uma partida, Robson converteu 10 cestas. Então, a gente já sabe que ele marcou aqui 10 cestas. E marcou um total de 22 pontos. Quantas cestas de 3 pontos e quantas cestas de 2 pontos Robson converteu nessa partida? Olha só, eu sei que ele fez 10 cestas, mas eu não sei quantas foram de 3 pontos e quantas foram de 2 pontos, certo? E é isso que a gente vai tentar saber. Chamando de x a quantidade de cestas, ó, então aqui já temos informação importante. Ó, x é a quantidade de cestas, de 3 pontos no caso. E y a quantidade de cestas de 2 pontos.
Podemos expressar a situação problema por meio de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, por exemplo, quando a questão fala que Robson converteu 10 cestas, eu sei que o quê? Que na hora que eu misturar a cesta de 3, né, com a cesta de 2, que é o x e que é o y, eu tenho um total de 10 cestas, certo? Eu não sei quantas foram de 2 ou quantas foram de 3, mas eu sei que são 10, ok? Da mesma forma que eu sei que ele marcou 22 pontos. Então, se eu sei que a cesta x aqui, nessa cesta de x, vale 3 pontos, então eu estou colocando 3 vezes x. Porque se ele marcou uma cesta, fica 3 pontos. Se ele marcou duas cestas, 6 pontos. E assim por diante. E eu sei que a cesta y vale quanto? 2 pontos. Então, se ele marcou uma cesta y, ele vai ficar com 2 pontos. Duas cestas y, ele vai ficar com 4 pontos. E assim por diante. Só que eu sei que no total ele tem 22 pontos. Certo? Então ele converteu 10 cestas e essas 10 cestas formou aqui um total de 22 pontos. E aí a gente vai montar esse sisteminha da forma que a gente está aqui, vendo, ó, um em cima do outro, tá um embaixo do outro aqui, e aí a gente consegue resolver essa questão. Bora ver como? Esse é o método da tentativa e erro. Por que recebe esse nome? Porque ele vai atribuindo alguns valores até chegar, né? Primeiro, se ele chegar no resultado correto, perfeito. Se não, ele errou. Por isso que é o nome, é tentativa e erro. Ele tenta. Se ele acertou bem, parou ali, achou a resposta, acabou. Se ele errou, tenta de novo, tá bom? Então, bora lá. Para encontrar as soluções desse sistema, Fernando usou o método de tentativa e erro. Ou seja, testou alguns valores para x, certo? E para y. E verificou se as soluções encontradas estavam de acordo com os dados do problema, certo? Aí, olha só, a observação que está falando aqui, ó. Primeiro, considerei x igual a 5. Então, bora lá. Ele está falando, ele achou, ó, vou chamar x de 5. Pronto, x igual a 5. Qual era lá a nossa primeira equação? Está aqui, ó. Nossa primeira equação, x mais y igual a 10. Vou até colocar aqui, ó. X mais y tem que ser igual a 10. Qual é a nossa segunda equação? 3x mais 2y igual a 22. Então, bora lá. 3x mais 2y igual a 22. Eu tenho que respeitar, nessas tentativas aqui, essas duas equações aqui. Então, bora lá. Se eu substituir x por 5, que valor eu vou encontrar em y? Se eu coloco aqui, ó, no lugar de x, né, x mais y igual a 10, se eu colocar 5 aqui, qual é o outro número que eu vou colocar aqui para encontrar 10? Só pode ser 5, né? Então, eu sei que meu valor de y acaba sendo 5 também. Certo? Ah, professor, não entendi como é que você fez. Você pode fazer dessa forma aqui também, ó. Ali nesse caso foi simples, mas você pode pensar o seguinte, ó. X mais y igual a 10. X é igual a 5, então fica 5 mais y igual a 10. Passo o 5 que está positivo para o outro lado, vai ficar y igual a 10 menos 5. Ou seja, o meu y também vai ser igual a 5. Então, quando eu chamei x de 5, eu encontrei y igual a 5 também. Certo? Respeitou o valor da questão? Sim, porque deu 10. Ok? Mas ele não pode respeitar só essa primeira equação. Ele tem que respeitar essa segunda equação também. E aí a gente vai entrar na segunda parte da questão, que é o quê? Testar esses mesmos valores de x e y, né? Colocando no lugar de x 5 e no y 5. Já está feito aqui, ó. 3 vezes 5 mais 2 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 5 é 10. 15, aqui, ó, 15 mais 10 dá um total de 25. Respeitou essa equação aqui? Não. Então, esse valor aqui, ó, esses valores x5 e y5, eu já desconsidero. Por quê? Porque só respeitou uma das equações. Então, vamos testar a próxima. Ó. Quando eu chamar x de 4, né, o meu y vai ser o quê? 6. Por quê? Porque na hora que eu somar 4 mais 6 tem que dar 10. Certo? Essa aqui é fácil. Agora, bora testar na outra. 3 vezes 4, porque meu x é 4. 2 vezes 6, porque meu y é 6. Na hora que eu fizer esse cálculo aqui, eu encontro um resultado de 24. Respeitou o que a gente queria aqui nessa questão aqui? Não. Então, também, essa resposta aqui, x4 e y6, não é válida para essa questão aqui. Então, a gente está tentando e está errando, tá bom? Por isso que o nome é tentativa e erro. Mas uma hora a gente acerta, se Deus quiser. Bora lá. Se eu chamar, então, x de 3 e y de 7, eu vou ter o quê? 3 mais 7, 10. Beleza, está valendo. Agora, substituindo na outra, 3 vezes 3, 9,
mais 2 vezes 7, 14. 9 mais 14, 23. Chegamos nessa resposta aqui? Não. Então, exclui também, ó. Não é 3 nem 7. Vamos tentar mais uma, né? Estamos cansando já, mas vamos tentar mais uma. Se eu chamar, então, x de 2 e y de 8, eu consigo respeitar a primeira equação, que é o quê? 2 mais 8 igual a 10. Até aqui tudo tranquilo. Mas e a segunda? Vamos testar então aqui, ó. 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 8, 16. 6 mais 16 dá um total de 22. Ou seja, conseguimos encontrar uma alternativa aqui, um valor para x e para y, que respeita tanto a primeira equaçãozinha, quanto a segunda equação, que é o quê? X igual a 2, y igual a 8. Ou seja, o que quer dizer isso? Robson converteu 2 cestas de 3 pontos, né? Por quê? Porque x representa 3 pontos, né? E 8 cestas de 2 pontos, porque y representa 2 pontos. Na hora que você fazer essa conta aqui, na hora que você fizer essa conta, você vai ter um total de 22 pontos, conforme mostra a questão. Certo? Então, não é complexo. O ruim é você ficar tentando, porque você pode começar aqui a arriscar, por exemplo, 10 números e não chegar no resultado final. Certo? Por isso, existe mais de um método, e esses outros métodos a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Enfim, crianças, a gente fica por aqui hoje. Ah, professor, não tem atividade para fazer? Não, eu vou esperar primeiro completar essa parte de método de resolução, né? Explicar o restante na próxima aula. E a gente fica devendo aqui aquela correção da aula de sábado, tá bom? A gente tem um exercício da aula de sábado, que era para ser entregue até hoje às 10 horas da manhã, e vai ficar para ser corrigido, então, na próxima segunda-feira, tá bom? E aí, na próxima quinta-feira, eu concluo essa parte do conteúdo aqui e a gente começa a trabalhar um pouquinho essa questão de sistemas de equação. Tudo bem? Por hoje é só, crianças, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.